Joia. Então, vamos lá. Bom, vamos começar respondendo as questões da semana passada, tá certo? Eu separei em 3 blocos aqui no Excel para facilitar a nossa vida. Eu vou disponibilizar aqui, fazer a apresentação para que vocês possam ver. Vou fazer de tela inteira, porque na semana passada deu ruim com esse negócio de fazer só um pedaço. Pronto. Vamos lá. Eu vou começar aqui. Todo mundo está vendo aí o Excel? Tranquilo? Joia. Deixa eu dar só uma aumentada aqui na tela para facilitar a nossa visualização. A minha e a de vocês. Pronto. Tá dando para ver aí tranquilo? Dê só um ok aí para a gente poder seguir. Beleza. Então, vê só. Primeira questão que a gente colocou lá como exercício para vocês foi essa, né? No nosso questionário Google lá. Com os elementos abaixo, assinala a alternativa, né, corretas ou alternativas corretas em que... Sim, com os elementos abaixo, assinale alternativas ou alternativas corretas, né? Então, a primeira questão que ele colocou lá foi alguns números, né? O ativo circulante era 60 mil, o passivo circulante 40, o estoque 20, o passivo de longo prazo 50, o ativo de longo prazo 10 mil e o PL, o patrimônio líquido, 60 mil reais. E aí ele pergunta, olha, primeira questão que ele coloca, o ativo permanente tem valor de 80 mil? Depois ele pergunta, o índice de endividamento é de 1,35? O índice de liquidez seca é de 1, é igual a 1, né? Não existe capital de giro? São as perguntas que ele faz para a gente, para saber qual é a resposta certa dessa questão. Então, bora lá. Bora ver o que a gente estudou. Primeira questão, a letra A. Ele pergunta, o ativo permanente tem valor de 80 mil? Gente, o que é que compõe o ativo permanente para a gente? Hein? O ativo permanente para a gente, ele vai contar, né, com a parte mobilizada da empresa, tá certo? É onde fica o ativo permanente da empresa. Vocês estão vendo aqui, em algum lugar, algum valor que tenha relação com ativo permanente? Tem aqui imóveis, veículos, coisa do tipo? Sim ou não? Pois é. Então, perguntar se o ativo permanente tem valor de 80 mil não faz nem sentido, né? Então, essa questão aqui já está descartada. Aí ele pergunta, o índice de endividamento é de 1,35? Bom, como é que a gente calcula o índice de endividamento? Vocês lembram? Ou a memória de curto prazo já foi embora? A gente virou... Estamos aqui procurando dólar. Lembram ainda como é que a gente calcula o endividamento? Ixi, o silêncio diz que não. Só olhando as formas. Mas, basicamente, que a gente calcula o endividamento, quando a gente está pensando em endividamento, olha, relembra, endividamento é o seguinte, a gente está pensando, a gente está tentando saber quanto de capital de terceiro a empresa tem em relação ao capital próprio, né? Então, a gente lembra que capital de terceiro é toda aquela parte do ativo, do passivo circulante e do passivo não circulante, tá joia? E a gente tem o PL, que é o capital próprio. Lembram disso? Que o PL é o capital próprio e o restante é capital de terceiro. Pelo menos disso lembram? Fala um sim aí para eu ficar feliz, vai. Oh, meu Deus. Eita, povo desmemoriado. Valeu, obrigado aí. Então, então,
Quando a gente está calculando endividamento, a gente quer saber exatamente isso. Olha, o passivo que a gente tem, né? Todo passivo ali, passivo e PL. Então, quanto é que a gente tem que é de terceiro e quanto a gente tem que é próprio? A gente quer saber quando está calculando endividamento. Então, se eu olhar para os números que estão aqui no meu passivo, eu tenho capital passivo circulante de 40 mil e passivo de longo prazo de 50 mil. E o capital líquido é 60 mil. Beleza? Então, se eu quiser saber o meu grau de endividamento, vou fazer aqui no Excel. Ó. Mesma coisa que eu dizer que 40 mil, que é o circulante, mais 50 mil, é o longo prazo, que representa capital do terceiro também. Esses dois valores aqui, dividido por 60 mil, que é o PL, que é o capital, que é o meu capital próprio. Se eu dividir um pelo outro, olha quanto deu? 1,5. 1,5, gente, é igual a 1,35? Claro que não, né? Então, a letra B está incorreta, né? Porque o cálculo certo daria 1,5 e não 1,35. Dificuldade até aqui? De boa, gente? Alguém fala fora Felipe? Tem alguma dúvida até aqui? De boa. De boa, né? Beleza. Então, ó, a questão A e a questão B a gente já viu que não tem nada com nada, né? Não faz sentido. Entendendo como é que calcula o endividamento? Massa. Esse aí eu estou calculando o endividamento geral, né? Quanto é que eu tenho no meu passivo que representa capital do terceiro. E essa empresa não está bem das pernas, não, né? Ela tem uma relação aí de 1,5 em relação ao que ela tem de capital próprio. Então, quer dizer, na prática aqui, o capital de terceiro é 1,5 vezes maior que o capital próprio, né? Então, a empresa está bem endividada. Então, eu vou apagar aqui, vamos fazer outro cálculo aqui. Aí, a outra questão que ele diz é o seguinte, ó, questão C, o índice da liquidez seca é 1. Será que é verdade? Como é que a gente calcula a liquidez seca, meu povo? A liquidez seca, que a gente chama de LS, ela é igual ao seguinte, ela é igual ao valor do meu circulante, né, meu ativo circulante, menos os estoques dividido pelo passivo. Muito bem. Dividido pelo meu passivo, né? Passivo circulante. Então, se eu fizer a continha aqui, eu vou ter 60 mil, menos os meus estoques, que são 20 mil, dividido por 40 mil, que é o meu passivo circulante. Isso vai dar 1. Então, nesse caso aqui, a resposta que eu estou procurando, a famigerada, é a letra C. Ok? A famigerada que eu estou procurando é a letra C, porque quando eu fiz a conta da liquidez seca, de fato, o valor dá 1. Ok? Dificuldades. Ok? Alguém tem alguma dificuldade, minha gente? Todo mundo entendeu como é que eu cheguei nesse cálculo? Massa. É muito difícil? É nada, é só uma questão de prática. Você praticando, você vai fazer isso aí com o pé nas costas. Tá certo? Não é tão difícil assim, não. Tá joia? Fica tranquilo. Então, ó, e aí ele pergunta, não existe capital de giro? Isso não é verdade, né? Porque se eu tirar
capital de giro, a gente pode calcular tirando aqui o valor do ativo circulante em relação ao passivo circulante. A gente vê que tem sobra, né? Tem 20 mil sobrando aqui, então isso não pode ser uma questão de capital de giro. Então, posso passar para a questão seguinte, que é aquela mais complicada que vocês se enrolaram com a questão do balanço. Beleza, então bora para cá, ó. Vamos para cá. A outra questão que eu coloquei para vocês, basicamente, ela tem em relação a esse pequeno pedaço de balanço, né? Que isso não é um balanço, é um pedaço de balanço que eu coloquei lá. Eu percebi que a maior dificuldade de vocês não foi fazer os cálculos. Eu percebi que a principal dificuldade de vocês é colocar as contas no lugar certo. É verdade isso? Mas, rapaz, que bando de contador meia boca é esse? Jesus na causa. Vamos voltar lá atrás, minha gente. Vamos dar uma olhadinha em distribuição das contas, natureza das contas lá, primeiro período, viu? Primeiro e segundo período tem que saber disso. Onde cada conta fica. No Rio não, que o negócio é sério. O negócio é sério, tem que relembrar. Tem que relembrar, tá? Uma coisa importante, gente, olha, quando a gente vai fazer análise de balanço, geralmente as coisas não vêm arrumadas, não. É por isso que quando eu dei um exercício para vocês com as contas desarrumadas. Geralmente as coisas não vêm arrumadas, não. A gente precisa fazer muita aglutinação de conta. A gente chama de padronização. A gente faz um balanço padronizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, deixa eu baixar aqui. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, tu vai pegar um balanço, vamos supor, de 2005, 2006, 2007, ou 2007, 2008, 2009, ou sei lá, 2018, 2019, 2020. Pode ser que muitas contas ali tenham mudado, tá certo? Foram acrescentadas contas, né, que não tinha no balanço anterior, e aí pode acontecer de você, quando for confrontar essas contas, tá? Você precisa fazer uma arrumação nessas contas antes de confrontar, ou seja, padronizar, simplificar o balanço, porque se vocês perceberem, principalmente em balancetes, o balancete do Senac, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho e que eu faço a contabilidade de lá, a gente tem um balancete com 1.100 contas. Então, é conta pra caramba. Então, se eu não arrumar aquilo, não simplificar aquilo, complica. Por isso que eu passo isso para vocês, justamente pensando nisso, em que vocês simplificassem, né? Arrumassem, organizassem primeiro, para depois fazer as contas. E aí eu senti que vocês têm dificuldade com isso. Então, volta lá no primeiro período, segundo período, dá uma pesquisada na internet para ver a classificação de contas, para poder relembrar isso, tá? Para não ter dificuldade no futuro. Mas vamos lá. Eu tomei eu tomei a liberdade já de dar uma arrumada nas contas, deixar ela aqui arrumadinha para vocês verem, tá? Então, inclusive eu coloquei essa arrumação que eu fiz lá no exercício de vocês como uma ajudinha, né? Até coloquei o tema, ó, toma uma ajudinha aí para vocês. Aí eu senti que vocês estavam com dificuldade e coloquei lá já arrumado para que você não tivesse muita dificuldade. Mas não esperem essa facilitação no futuro, não, tá? Vocês têm que aprender a arrumar as contas. Vamos lá. Então tá aí, ó. Caixa, banco, matéria-prima. Lembrando que matéria-prima aqui é um estoque, tá? A gente faz matéria-prima, é estoque de matéria-prima. Produtos prontos é um estoque também. Produtos em elaboração é um estoque também, tá? Então aqui nós temos esses valores aqui, todinhos são estoques, tá? Esses valores. Aí nós temos IPI a recuperar, né, que todo mundo já conhece, dividendos a receber, tá? E temos aqui duplicatas a receber. São valores que a empresa tem a receber, tá certo? Esses dividendos já são frutos, possivelmente, de participação em outras empresas, né? Quando a gente tem participação em outras empresas, a gente recebe parte da lucratividade dessa empresa. Aí, no outro lado do passivo, eu tenho os salários a pagar, ICMS a recolher, dividendos a pagar, então alguém também tem participação na nossa empresa, né? E aí vai receber.
duplicatas a pagar, imposto de renda a pagar e adiantamento de clientes. Por que essa conta de adiantamento de clientes está aqui? Porque ela representa clientes que pagaram antecipadamente para mim por um serviço que eu ainda não prestei, ou por um objeto que eu ainda não entreguei. Então, fica como um adiantamento até que eu consiga pagar, ou que eu consiga entregar o serviço ou bem para depois da baixa, tá? Tudo bem até aqui? Dificuldades? Deu para entender até aqui, minha gente? Beleza, o silêncio diz que sim, então vamos seguir a vida. Bom, depois que eu arrumei as minhas continhas aqui, aí eu vim fazer minhas contas, né? Primeira questão, eu vou calcular a liquidez corrente. A liquidez corrente, como é que a gente calcula a liquidez corrente? A gente pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante, né? Então, eu tenho aqui, ó, ativo circulante, tá? Que está marcadinho aqui, o total do meu ativo circulante e meu passivo circulante. Dividir um pelo outro, 150 por 60 vai dar 2,5. Essa é a resposta da liquidez corrente. Dificuldades? Deu para entender? Dei um okzinho aí, se tá tudo bem? Beleza. Percebam que lá no exercício, todas as questões, né? Ah, não escutou o valor, Edvan? Aqui, ó, Edvan, eu peguei simplesmente dividi, ó, os 150 mil, depois que eu arrumei as contas, né? 150 mil dividido por 60 mil, dividido por 60 mil, que deu 2,5, tá? O que é que isso quer dizer para mim na prática, minha gente? Isso quer dizer que se eu vender tudo que eu tenho, caixa, estoque, né? É, eu receber esse meu direito, tudinho aqui, tá certo? Melhorou? Massa. Então, o que é que eu estou dizendo aqui na prática, gente? É que se eu vender tudo que eu tenho aqui, ó, né, se eu abrir mão do meu caixa, tirar o dinheiro do banco, tudinho, somar tudo que eu tenho aqui, tá? Eu decidi pagar os meus passivos, né, o que eu estou devendo. Se eu decidir pagar todo o meu passivo circulante, toda a minha dívida de curto prazo, né, com o meu ativo de curto prazo também, meu ativo circulante, quer dizer que eu posso pagar tudo isso e ainda vai me sobrar R$ 1 do ativo circulante. Tá aqui, ó, 150 mil. Tá joia? Ativo circulante, passivo circulante. Tá aqui os totais. Tá joia? Massa. Então, se eu decidir fazer o pagamento do meu passivo circulante inteiro, ainda vai me sobrar R$ 1,50, né? Porque eu tenho R$ 2,50 para cada R$ 1 de dívida que eu tenho. Então, se eu pagar as dívidas, ainda me sobra R$ 1,50. Então, eu estou bem na fita. Pelo menos a título de ativo circulante, né? Ou de liquidez corrente, eu estou bem na fita. Vocês entenderam? Algum problema aí? Pronto. Deu para entender, gente? Então, basicamente o que está acontecendo aqui é o seguinte:
Repetindo, tá? Se eu vender, né, se eu abrir mão de tudo que eu tenho no meu ativo e pagar minhas dívidas de curto prazo, né, meu ativo circulante, claro, e pagar tudo que eu tenho no meu passivo circulante, ainda vai me sobrar R$ 1,50. Por quê? Porque eu tenho aqui R$ 2,50 para cada R$ 1 de dívida. Então é isso que a análise da minha liquidez corrente está dizendo para mim. Tá certo? Deu para entender? Tá tranquilo? Massa, Joana. Obrigado. Então, feito a análise da minha liquidez corrente, eu vou seguir agora para a minha liquidez geral. E na liquidez geral, o que é que eu tenho? A liquidez geral eu tenho o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, né? Eu separei aqui, ó, meu realizado a longo prazo, que deu 25 mil, tá vendo? Beleza? Que são os empréstimos a coligadas. Logicamente, como eu empréstimo a uma empresa que é coligada a minha, não tenho prazo para receber, e duplicatas a receber de longo prazo. E isso tudo, né? O meu ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo mais o exigível a longo prazo, né? O passivo circulante mais o exigível a longo prazo. E na questão, o exigível a longo prazo era 20 mil, certo? Que era o financiamento de longo prazo. Fazendo a continha, aí eu vou ter 150, que era o ativo circulante, que está aqui na fórmula, mais 25 do realizável a longo prazo, tá? Dividido por 60, que era o circulante, mais 20, que é o meu passivo não circulante, ou o meu exigível a longo prazo. Então, fazendo a continha, tá aqui, ó, selecionado, 150 mais 25, 60 mais 20, um dividido pelo outro, eu vou ter aí o valor de R$ 2,19. Significa dizer na prática que, se eu precisar, né, abrir mão do meu ativo circulante e do meu ativo não circulante, né, em comparação, para poder pagar minhas dívidas de curto e longo prazo, que é o passivo circulante e o exigível a longo prazo, se eu dividir um pelo outro, eu tenho aí, para cada real de dívida de curto e longo prazo, eu tenho R$ 2,19 para pagar. Ou seja, mesmo que eu abra mão de todo o meu ativo, ainda me sobra R$ 1, né, e 19 centavos para pagar essas dívidas que eu tenho. Então, eu posso pagar tudo, ainda me sobra R$ 1,19. Isso quer dizer que, do ponto de vista de liquidez geral, a empresa está bem. Deu para entender? Alô, dificuldades até aqui? Massa. Então, já que a gente já conseguiu calcular, né, tanto a liquidez corrente quanto a liquidez geral, gente, importante, diz Letícia, qual é a tua dificuldade? Fala aí, pode abrir o áudio se quiser. Me expressei errado, professor, entendi. Desculpa. Tranquilo, Letícia, obrigado. Então, agora que eu já calculei tanto a liquidez corrente quanto a liquidez geral, é importante dizer uma coisa para você, gente. Não basta apenas você fazer o cálculo, não, tá? Você tem que entender o que significa. Isso é importante, tá? Você tem que saber o que significa. Porque a análise é exatamente entender o significado da coisa. Então, seguindo aqui as nossas continhas, eu tenho agora a liquidez seca. E a liquidez seca é dado pelo ativo circulante, né, menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Se eu olhar aqui para cima, eu tenho aqui, ó, caixa, banco, matéria-prima não vai entrar porque é estoque, produtos prontos não vai entrar porque é estoque, produtos de elaboração não vai entrar porque também é estoque. Então só vai entrar aqui, ó, esses dois valores, caixa e banco contra o movimento. Mas não E os entra, valores.
Aí também, professor, se eu não me engano, é despesa antecipada, não? Da Mas liquidez. eu não tenho despesa antecipada nas Nessa minhas contas. demonstração, não, né? Tem não, tá certo? Não tem Ah, aqui, nas contas que eu ok. dei para vocês, não tem despesa antecipada não, Ah, ok, professor. Tranquilo. tá? E aqui o restante que vai entrar é o imposto a recuperar, né? Os dividendos a receber e as duplicadas. Então, entre essas 5 continhas na conta. Tá, ok? Aí, quando eu vou aqui, ó, vou até habilitar aqui, para vocês verem que eu destaquei, ó. Tá vendo? Caixa, banco e PI a recuperar, dividendos a receber, tá? E duplicatas a receber. Tudo isso dividido, né? Quando eu fiz esse som, eu já tirei os estoques, né? Dividido pelo passivo circulante, que foi 60 mil que está aqui, ó. Então, fazendo a continha, eu vou ter o valor de 1,30, que é, né, o meu valor da minha liquidez seca. Ou seja, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é, desprezando meus estoques, deixando de fora meus estoques, se eu vender todos os demais itens, né, do meu ativo, se eu dispor dos meus demais itens do ativo para pagar o meu passivo circulante, ainda vai sobrar 30 centavos, né, aqui dos meus ativos. Ou seja, para cada real de dívida que eu tenho R$ 1,30 para pagar, dívida de curto prazo, tá? Cada R$ 1 que eu tenho de dívida de curto prazo, eu tenho R$ 1,30 para pagá-las. Então, se eu quiser vender tudinho que eu tenho, ainda vai me sobrar 30 centavos, né, para cada R$ 1. Deu para entender? Sim. Tranquilo, né? Conseguiram interpretar, entender a interpretação, que isso aqui é importante para mim também, que vocês entendam a interpretação. Eu vou escolher um aqui aleatoriamente, tá? Deixa eu ver aqui. Letícia. Tá me ouvindo, Letícia? Tá Tô, viva? tô, tô Pronto. viva. Interprete para mim aí esse índice de liquidez seca. Oh, meu Deus, faço não, professor. Vá, mulher, fala aí. Não, não, pode ser outra pessoa. Estou com dificuldade ainda em relação a isso. Joana Silveira, fala alguma coisa aí, Joana. Joana? Mas, rapaz, deixa de ser mole. Felipe, salva a pátria aí. Eu Professor, quero meu ver esse irmão, povo nas mãos. Que foi, é, velho? Diz aí. quanto menor, melhor para a empresa, né? E ele fala de caixa de Beleza. a curto prazo, né? De contas a Isso. curto prazo. É mais ou menos isso que. Isso. Aí Certo. deixa a minha Mas, resolver o resto aí. rapaz, que povo mole, meu amigo. Fala sério. Eita, povo mole. Eu vou escolher um aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Gabriel, fala alguma coisa, Gabriel. Interpreta esse índice para mim aí. Eu acho que Gabriel ou tá mudo ou saiu da sala. Alguém, por favor, fala alguma coisa. Interpreta esse índice, pela misericórdia de Deus. Professor, tô mais voando que morcego em tempestade. Oh, meu Deus do céu. No começo assim, não é, professor? É um pouco complexo, mas não tem. Eu acredito que não tem tanta dificuldade, não, porque para chegar, no caso, a esses indicadores de liquidez, a gente precisa, além de reunir essas informações dentro do balanço, não são somente esses dados do ativo e do passivo que a gente tem que ter em mãos para poder calcular esses índices. É necessário também ter em mente cada fórmula que a gente vai usar em cada situação, não é isso? Sim, sim. Mas entenda, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente tem uma mania
Isso é uma mania de contador, né? Na verdade, mania de contador não, é mania de aluno. Eu digo porque eu também já pensei igualzinho a vocês. A gente tem uma mania de sempre pensar em fórmulas, tá? A gente sempre quer uma coisa pronta na nossa cabeça, a gente assim, eita, se eu souber isso aqui, eu consigo resolver. Gente, se vocês olharem direitinho, imagina o seguinte, olha, vamos pensar assim, uma coisa bem mais simples. Um beabá mesmo. Imagina que vocês têm uma laranja, tá certo? E que vocês dividiram a laranja em 6 partes, tá certo? Vocês dividiram a laranja em 6 partes. Supondo que vocês deram 3 partes dessa laranja para, sei lá, para a namorada de vocês ou para a mãe de vocês, tá certo? Se eu quiser saber a relação entre o todo que eu tinha e o que sobrou, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a parte da laranja que sobrou, ou seja, as 3 partes que sobraram, pelo todo, não é isso? Não é isso que eu tenho que fazer? Sim ou não? É correto. Beleza. Se eu fizer essa conta, vai dar quanto? 0,5, né? Eu tinha 6 partes, dei 3, fiquei com metade. O que eu estou fazendo aqui, gente, o que esses índices fazem é exatamente a mesma coisa. Eles calculam uma relação. Olha, imagina aqui. Aqui eu tenho meu ativo circulante, 150 mil. Se eu quisesse saber, por exemplo, quanto os meus estoques representam no meu ativo circulante, o que é que eu faria aqui? Eu pegaria simplesmente isso, ó. Eu somaria os meus estoques, que está aqui, ó, matéria-prima, produto em elaboração e produto pronto, e dividiria pelo ativo circulante total. Então, meus estoques representam 0,48 dos meus ativos circulantes totais. Ou seja, 48% do meu ativo circulante é estoque. Vocês entenderam isso? Entenderam ou não? Podem abrir o microfone, não tem problema não. A gente não tem estresse com isso aqui, não. Então, gente, o que a gente está fazendo aqui nesses cálculos é exatamente a mesma coisa. Olha, qual é a relação que eu tenho entre o meu ativo circulante e o meu passivo circulante? Então, se eu pegar meu ativo circulante total e dividir pelo passivo circulante, lembra que passivo significa dívida, né? Obrigações a pagar. Eu quero saber o seguinte: esse volume que eu tenho aqui de ativo, dá para pagar o meu passivo? Quanto é que sobra se eu decidir pagar? Aí o que é que eu fiz aqui, ó? Peguei todo o meu ativo circulante e comparei com o meu ativo, meu passivo circulante, né? Dividi o dinheiro que eu tenho pelas contas que eu tenho para pagar. Aí encontrei 2,5, ou seja, se eu decidir pagar o meu passivo circulante e eu usar meu ativo circulante inteiro para fazer isso, tá certo? Eu vou ter 2,5 reais para cada R$ 1 de dívida. Ou seja, se eu subtrair a minha dívida, que é 1, né, dos 2,5, ainda me sobra R$ 1,50. Isso quer dizer que essa minha empresa está bem nas pernas, né? Vocês entenderam? Deu para entender, gente? Só o Joana entendeu, foi. Misericórdia. Entendeu? Então, gente, não é difícil interpretar isso, tá? É a mesma coisa. Abstrai da ideia de análise de demonstrações e pensa. Olha, eu recebo por mês 5 mil reais de salário, tá? E eu tenho dívidas de 2.500 reais para pagar. Se eu pegar o meu salário todinho e comparar com as dívidas que eu tenho, para cada real de dívida, quanto é que vai me sobrar? A ideia é a mesma. Tá certo? A ideia é a mesma.
Tá certo? Então, abstrai essa ideia de análise e pense na coisa prática. A ideia é essa, tá certo? Quanto é que eu posso, se eu tenho uma dívida de X, eu tenho, sei lá, como eu falei agora há pouco, 2.500 de dívida, 5.000 de salário, então, para cada real de dívida, eu tenho R$ 2 para pagar. Significa dizer que vai me sobrar, né? Mesmo que eu pague minha dívida todinha, né? Ainda me sobra R$ 2.500, que é a diferença entre eles. Beleza? Então, pensem dessa maneira. Pensem dessa maneira, que fica mais fácil. A gente fica muito preso à fórmula e essas ideias que, porque tem uma fórmula formada, tem uma coisa que a gente tem que aprender daquele jeito. Abstrai um pouco, pensa fora da caixa. Tá, já é? Fica mais fácil de entender. Não se prendam a fórmulas, não. Mesma coisa acontece na liquidez geral. A diferença aqui é que eu estou tratando o ativo, meu ativo total, né, meu ativo circulante, né, e não circulante, contra o meu passivo circulante e não circulante. A ideia é a mesma. Aqui eu estou incluindo as dívidas de longo prazo. O raciocínio é o mesmo. E no caso aqui da minha liquidez seca, por que eu calculo menos os estoques? O lance é o seguinte, quando eu estou pensando que eu tenho que tirar os estoques, é porque o que é mais fácil para mim? Né? Vender ou receber do cliente para o qual eu já vendi? Logicamente, é mais fácil eu receber aquilo que eu já vendi, né? A ter o trabalho de vender novamente. Então, eu quero saber a liquidez seca justamente tirando do estoque por causa disso, porque os estoques é mais difícil, né, de eu vender, de eu conseguir dinheiro com ele rapidamente do que com os outros itens. Então, eu tiro os estoques para saber, olha, com os dinheiros que são mais fáceis de eu receber, né? Como é que fica se eu decidir usar esse recurso para pagar minhas dívidas? Aí eu uso a liquidez seca. E a liquidez imediata é o seguinte, eu quero saber, independente do que eu tenho para receber, independente do estoque que eu tenho para vender, tá certo? Eu quero o dinheiro que eu tenho em caixa hoje, será que eu consigo pagar minhas dívidas? É isso que eu estou perguntando. É o que a liquidez imediata me responde. E aí, ó, percebam que aqui eu só usei, né, na liquidez imediata, eu só somei os valores de caixa e de banco, porque caixa e banco são dinheiros que eu posso dispor deles imediatamente. Eu posso no banco sacar meu dinheiro, eu posso no caixa pegar meu dinheiro. Tá? E aí eu quero saber, olha, se eu decidir pegar o dinheiro que eu tenho agora em caixa e no banco, e decidir pagar minhas dívidas, será que eu consigo? Aí o que é que eu descobri aqui, ó? Dividir a minha disponibilidade pelo meu passivo circulante. Quanto é meu passivo circulante? É 60 mil. Se eu somar a minha disponibilidade, tá? 30 mil. É aquela mesma ideia do salário. Tá? Então, ó, 30 mil dividido por 60 vai dar 0,5. Ou seja, se eu pegar o dinheiro que eu tenho em caixa hoje e eu decidir pagar as dívidas de curto prazo, eu só consigo pagar metade das dívidas, porque meu dinheiro só dá para isso. Ainda me falta 50, né? 50 centavos para cada real de dívida que eu tenho para poder pagar. Deu para entender, minha gente? Dificuldades. Dificuldade até aqui, minha gente. Deu para entender, né? Massa. Então, pensem, né? Se abstrai um pouco dessa questão de fórmulas, porque a gente fica muito preso a isso, e pensem como se fosse vocês que tivessem que pagar as dívidas. Tá joia? Para tentar interpretar da maneira mais correta possível. Beleza, bora para a última parte do exercício. A gente nem começou a aula do assunto novo. Né? Vamos lá. Eu já peguei aqui, ó, aquela parte do ativo e do passivo que eu dei para vocês, para a gente poder fazer as análises, tá? Eu botei no Excel. Eu sugiro, inclusive, a vocês que usem o Excel para trabalhar essas questões, porque é bem legal, fica bem tranquilo de fazer. Vocês vão aprender duas coisas, vão aprender a fazer o cálculo e vão aprender também a usar o Excel como ferramenta de trabalho, que é muito legal.
A maioria das vezes que eu faço esses índices no meu trabalho, normalmente, eu uso o Excel, né? Eu já até mostrei para vocês isso na aula que eu dei sobre isso. Então, vamos lá. A última questão, está sem PC, oh, que pena. Mas eu acho que talvez dê para tu usar isso no Excel dentro do próprio celular. Dependendo da tela dele, se for uma tela razoável, até dê. Porque tem o Excel como aplicativo também. Mas vamos lá. O que eu pedi para vocês na questão seguinte, na última parte das questões, foi que vocês calculassem a participação de capital do terceiro, né? Calculassem também a composição do endividamento e a imobilização do passivo do PL, né? Ah, entendi. Então, vamos lá. Usando as informações daqui, né, que eu tenho, do meu ativo e do meu passivo, que eu disponibilizei para vocês, eu vou calcular esses índices. Então, participação de capital do terceiro. Tinha duas fórmulas que eu deixei para vocês, né, para vocês poderem usar para calcular. Uma foi vocês pegarem ali o capital de terceiro e dividir pelo patrimônio líquido, tá certo? E a outra é você usar o capital de terceiro pelo passivo total, que já é, né, o somatório com o patrimônio líquido. Então, qualquer uma das duas fórmulas dá o resultado que a gente precisa, tá? Não tem dificuldade com isso. Deixa eu só tirar isso daqui. Esse 100 daqui, que esse não faz parte da fórmula. Então, se vocês fizerem o cálculo, vocês vão perceber, né, que se eu pegar o capital de terceiro, tanto faz uma fórmula ou outra, tá, gente? Elas vão dizer basicamente a mesma coisa. Se vocês pegarem o capital do terceiro, né, e dividirem pelo patrimônio líquido, que está aqui, ó, capital do terceiro, lembrando, o capital do terceiro que a gente está falando aqui, tá, é o ativo, é o passivo circulante, né, o passivo circulante total, e o passivo não circulante, tá? E o PL está aqui, né, 6 mil. A soma dos três valores dá 17.400. Tá joia? E aí vocês vão dividir, ó, esse valor aqui, tá certo? Que é o meu ativo, meu total do meu passivo circulante mais o meu PL, que dá 11.400, tá certo? E eu vou dividir esses 11.400 por 6 mil. O resultado aqui vai ser 1,9. O que isso quer dizer para mim, professor? O que é que isso representa na prática? Seguinte, o que ele está dizendo para mim aqui é o seguinte, que para cada R$ 1 de capital próprio que eu tenho R$ 1,90 que pertence a terceiro. Então, essa empresa, no ano de 2007, ela não está muito bem, né? A situação dela não está muito boa, não. Em 2000 e em Y8, essa empresa, ela passou a ter uma composição diferente. Então, em vez da coisa melhorar, a coisa piorou, né? Porque agora ela tem 18 mil de capital de terceiro contra 8 mil de capital próprio, né? Se eu dividir um pelo outro, quer dizer que eu tenho R$ 2,5 de capital de terceiro para cada R$ 1 de capital próprio. Então, a empresa, tá? Se eu tirar o capital próprio aí, ainda fica R$ 1,25 de capital de terceiro na empresa. A empresa, ao longo do ano, né, de 2017 para 2018, a situação dela em relação à liquidez piorou. Isso é comprovado aqui, ó. Isso é comprovado aqui, ó. Usando a outra fórmula que a gente usou, capital do terceiro dividido pelo passivo total, ou seja, capital do terceiro são esses dois valores, né? A parte do ativo circulante e não circulante, dividido aqui pelo passivo total. Então, essa empresa tem 66% do seu capital no ano de Y7 composto por capital de terceiro. Ou seja, apenas o valor de 34% do capital dela pertence aos sócios. A empresa está bem endividada, né? De termos práticos, em Y7, ela tem aí 2/3 do seu capital constituído de capital de terceiro. Tá certo?
Então, o endividamento dela está alto. Tá joia? Deu para entender, meu povo? Deu para entender? Eu não entendi muito não, professor, essa parte aí de dividir É o pelo seguinte, total do passivo. olha aqui. A Repete, fórmula, por favor, esse último exemplo aí. a fórmula do passivo, do capital do terceiro, certo? A fórmula da participação do capital do terceiro, vamos lá, vamos entender o que é que esse índice está dizendo para mim. O que é que eu quero saber com esse índice? Eu quero saber o seguinte, na minha empresa, eu tenho capital próprio e eu tenho capital de terceiros, né? Que faz a composição do meu passivo. O que eu quero saber é quanto, tá certo, do meu passivo, né, do meu capital, dos recursos que eu estou usando para produção, né? Porque lembra que a entrada do recurso se dá pelo passivo, né? A gente chama de origem. E o ativo é a aplicação do recurso. Eu quero saber o seguinte, quanto, né, desse recurso que eu estou investindo não pertence a mim, pertence a outra pessoa, né, pertence a um terceiro. Então, para eu encontrar o cálculo, vou usar aqui a segunda fórmula, eu pego o capital de terceiro, lembra da laranja? A laranja, né? Então, aqui, ó, eu tenho um capital de terceiro, que é o ativo circulante, por quê? Porque o ativo circulante são as dívidas de curto prazo, fornecedores, contas a pagar, empréstimo, provisão do imposto de renda, certo? Formam aqui o meu total do meu passivo circulante. E o passivo não circulante, ou que a gente chama de exigível a longo prazo, são as dívidas de longo prazo que eu tenho. Os valores de empréstimo que eu pedi, coisa do tipo. Financiamento, tá? Essa parte que tem aqui, ó, patrimônio líquido, tudo isso aqui é capital próprio, é recurso que pertence ao sócio, que no total aqui dá 4.000 mais 800 mais 1.200, que dá 6.000 reais. Esse aqui, vou pintar aqui, tá? Esse é meu capital próprio, e esses dois representam aqui o meu capital de terceiros. Beleza? Deu para entender até aqui? Deu. Joia. Se eu quero saber, gente, qual é a participação do capital do terceiro na minha empresa, tá? Eu pego o passivo total, tá aqui, ó. Esse aqui é o passivo total. O que é o passivo total, minha gente? O passivo total é esse mais esse mais esse. Esses três valores juntos aqui dá o meu passivo total, tá vendo? 17.400, ó, a soma aqui. Então, o que eu quero saber aqui é o seguinte, esse valor aqui, esses dois valores juntos, representam quanto do meu passivo total? Deu para entender? Como é que eu faço a conta? Tá aqui, ó, capital de terceiro, que é o meu verdinho aqui, dividido pelo meu passivo total. E aí eu vou pegar esses dois valores aqui, 11.400, vou pegar esse valor aqui. O que eu quero saber é quanto esse representa em relação a esse. Para fazer isso, basta que eu pegue esse valor e divida por esse. Certo? Então, eu sei que esse valor aqui representa 65,51% desse. Deu para entender? Sim. Joia. Então, eu vou aqui só botar botar aqui em percentual, que ele já faz o arredondamento, tá? Então, 66%, tá certo, do meu passivo total, né, tá certo, é composto por capital de terceiro. O que é que isso significa na prática? Que do meu passivo, né, eu tenho aqui, ó, dívidas com terceiros, ok? De 66% dele. Ou seja,
2/3, né? 2/3, porque se eu dividir 100 por 3, vai dar 33,33, é uma dízima periódica. Então, 2/3 dele, né? 2 vezes os 33, que é 66%, corresponde a capital de terceiro, ou seja, a empresa está bem endividada, certo? Ela só tem do sócio, que pertence ao sócio, R$ 6.000, que corresponde aí a 34%, tá certo? Do seu capital, ou seja, do seu recurso para financiamento. Ela está sendo basicamente financiada por capital de terceiro. Deu para entender, minha gente? Agora sim. Agora deu, né? Beleza. Vou apagar aqui. Então, 66% do capital que a empresa tem, né, que ela está fazendo que ela está girando com ele, está fazendo girar a sua empresa, pertence a terceiros. 66% em Y7. Em Y8, a situação, em vez de melhorar, piorou. Porque agora ela só tem basicamente 31% de capital próprio. Embora o capital próprio, né, que é o PL, melhorou, né, aumentou de 6 para 8 mil. Mas mesmo assim, né, a relação entre o capital próprio e o capital de terceiro piorou. Passou de 1,9 para 2,25 e quando eu olho o meu passivo total, né, a relação do capital do terceiro com o meu passivo total, eu vou encontrar 69%, ou seja, essa empresa, em vez de melhorar o seu endividamento, ela piorou o endividamento dela. Deu para entender? Oi? Deu, professor. Deu, né? Alguém está com alguma dúvida? Fale agora. Alguém está com alguma dúvida? Massa. Então, isso aqui basicamente, gente, é razão e proporção, aquele assuntozinho que a gente viu no segundo grau, que é bem gostosinho de fazer. Tá? É simplesmente aquilo. E aí eu fiz alguns comentários. O importante para mim é que vocês entrem, pensem nos comentários. Eu vou meter aqui, ó. Comparando os dois exercícios, né? Percebe-se um aumento na participação dos capitais de terceiro em relação aos recursos totais, decorrente principalmente do substancial acréscimo no exigível a longo prazo, que dobrou de um ano para o outro. Tá certo? Claro que vocês não precisam fazer uma análise assim com um texto tão bonitinho, tão arrumadinho, tá? Mas eu preciso que vocês comecem a falar como técnicos, tá certo? Tem que começar a falar como técnico. Isso indica uma maior dependência do capital de terceiro, visto que para cada R$ 100 de capital próprio, a empresa necessita de R$ 190, né, de capital de terceiro. Ou seja, 2/3 dos investimentos da empresa depende do capital de terceiro. Em Y8, a dependência chega a 70%, né, que foi o que eu comentei com vocês agora há pouco. De modo estrito, a este índice, a empresa encontra-se numa situação desfavorável. Gostaram da explicação? Ficou bonitinho? Conseguiram entender o texto, minha gente? Conseguiram entender o texto? Porque eu quero que vocês comecem a escrever desse jeito. Massa. Uma questão, fiquem já tranquilos. Uma questão da nossa avaliação vai ser vocês fazerem a análise desse jeito, tá bom? Já vão treinando aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu multiplicar aqui para ficar bonitinho. 190. 225, tá vendo? Aí o que é que tá dizendo?
para cada 100 reais, a empresa, de capital próprio, ou para cada R$ 1, a empresa precisa de 1,90. Ou para cada 100 reais, como eu multipliquei por 100, a empresa precisa de 190 de capital de terceiro, que é o que está aqui dizendo. Tá joia? Entendido? Massa. Então, meu Deus, não sei se vai dar tempo para a gente dar a aula de hoje. Então, seguindo aqui a nossa vida, tá? Eu tentei ver com vocês também a composição do endividamento, né? O que eu quero saber com a composição do endividamento? Eu quero saber o seguinte, daquilo que eu estou devendo, quanto é de curto prazo, quanto é de longo prazo? É isso que eu estou querendo saber. Tá joia? Então, eu pego o passivo circulante, veja que eu desprezei a parte de longo prazo, né? E divido pelo capital de terceiro. O que é o capital de terceiro? É o curto prazo mais o longo prazo. Eu quero saber agora quanto é desse meu capital de terceiro. Ai, Jesus. Bota no carregador, corre. Eu quero saber agora quanto desse capital de terceiro, tá, é de curto prazo. Como é que eu faço a continha? Eu pego o passivo circulante, tá aqui o meu passivo circulante, ó. Aqui, ó, passivo circulante, tá certo? Bonitão aqui. Eu pego esse meu passivo circulante de Y7 e divido pelo total do capital de terceiro, que vai ser quanto? O total do capital de terceiro, gente, eu vou fazer a continha aqui só para a gente ter isso. Besteira, rapaz. O que passa pro celular no carregador é somente 12 volts, eu acho. 12 volts não mata ninguém, não. Bota ele em cima da mesa e fica só assistindo. Não pega nele, não. Aí não tem risco de choque. Então, ó, o somatório aqui do meu capital terceiro, né, dá aqui 11.400. Tá? Esse aqui é o capital terceiro. Eu vou colocar aqui CT para indicar que é o capital terceiro, tá? O que eu quero saber? Desse capital de terceiro, quanto é curto prazo e quanto é longo prazo? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o valor do meu circulante, que é o curto prazo, e dividir pelo capital terceiro total. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Eu peguei o valor de 7.400 e dividi por 11.400, que é a soma deles. Aí eu encontrei 0,65. Significa dizer o seguinte, que do meu capital terceiro, do meu endividamento, tá? 65% é de recurso de curto prazo. Então a empresa está bem endividada no curto prazo, o que é um mau sinal para ela. Deu para entender? Alô, câmbio? Planeta Terra chamando alunos. Professor, foi a divisão de um pelo outro? Foi. Eu peguei o passivo circulante, que foi aqui, ó, 7.400, e dividi pela soma dos dois, que é 11.400. Tá joia? Vou fazer aqui, ó, só para vocês verem que dá a mesma coisa, ó. 7.400 dividido por 11.400. Né? 65 centavos. 0,65. Ou seja, 65% do capital dessa empresa é da dívida dessa empresa é de curto prazo. Ou seja, a empresa está bem mal das pernas, tá? Está bem mal das pernas, ela está com dificuldade. No ano de 2000, de Y8, a situação melhorou um pouquinho, né? Ela passou de 0,65, ou de 65%, para 56%. Então, de um ano para o outro, ela deu uma melhorada na situação do seu endividamento, da composição do seu endividamento. Ela piorou no endividamento, porque aumentou, né? 66 para 69, mas ela melhorou na qualidade do seu endividamento. Ela passou a dever menos no curto prazo. Ok? Deu para entender?
Oi, deu para entender, gente? Massa. Então, seguindo aqui, o que foi que eu coloquei aqui, ó, como uma explicaçãozinha? Há um predomínio das dívidas no curto prazo, o que vem a prejudicar a sua liquidez corrente, situação financeira da empresa, né? Se a gente fizer o cálculo da liquidez corrente, vocês vão ver que a empresa não está bem das pernas, né? Ainda que tenha havido uma redução em relação ao primeiro exercício, como eu falei para vocês, ó, saldo de 65 para 56. Nota-se também que a queda no índice pode ser ocorrido apenas em função do aumento dos passivos não circulantes, né? Se você olhar lá para cima, ó, você vai perceber que o ativo não circulante, né? Cadê? Você vê que o passivo não circulante aumentou. Ó. O passivo não circulante era de 4 mil, passou para 8, dobrou, né? Então, essa pode ter sido o motivo pelo qual esse índice melhorou. Cadê? Tendo em vista que houve um aumento, né, de 2.400 no passivo circulante em Y8, né? De modo estrito, este índice, né, de modo estrito a esse índice, a empresa encontra-se numa situação desfavorável, né? Não está bem das pernas, não. Por fim, nós temos dois últimos índices, que é a imobilização do patrimônio líquido, né? O que eu quero saber aqui? Eu quero saber quanto do patrimônio líquido a empresa gastou com imobilizado. E aí eu olho para cá, ó. Eu tenho meu patrimônio líquido aqui e tenho meu imobilizado aqui, ó. Certo? Tá aqui meu imobilizado. Tá joia? E aí o que é que eu faço? Eu vou agora dividir, né, os valores dos meus investimentos, imobilizado intangível, pelo meu patrimônio líquido. Tá aqui os valores. Investimento imobilizado. Tá aqui, ó. Tá certo? E aí eu vou dividir isso pelo patrimônio líquido em cada ano. Pegando aqui, ó. Tá aqui os 3 valores que eu peguei lá. Para ninguém esquecer, ó. Investimento mobilizado. Entra aqui a depreciação também, tá? Que ele vai entrar como redução do valor do mobilizado. E eu divido pelos 6.000, que é o PL. Fazendo a continha, eu encontrei 106,67. O que é que isso quer dizer na prática, minha gente? Está dizendo para mim o seguinte, que eu peguei todo o meu patrimônio líquido, os 6.000 que eu tinha, tá certo? E eu gastei todinho, ele está todinho aqui no meu imobilizado. E além de gastar os meus 6.000, eu ainda peguei 6,7, né, reais aqui, né, para cada 100 do meu patrimônio líquido. Eu ainda usei parte do capital de terceiro para compor o meu imobilizado. Ou seja, eu imobilizei os 6.000 e mais um pedaço do dinheiro dos outros, de terceiros, na minha composição aqui de imobilizado. Tá certo? Então, eu gastei mais do que eu tinha de capital de sócio, né, do capital próprio, com compra de imobilizado. O que não é um bom negócio. Tá ok? Gastei tudo que eu tinha, ainda peguei um pedaço de emprestado para poder fazer isso. A mesma coisa aconteceu em Y8. Em Y8 eu peguei 117,5, né? Ou seja, 117,5% dos recursos usando imobilizado. Então, eu peguei os 8.000 que eu tinha, gastei todo o imobilizado e ainda peguei 17,5% do meu capital aqui de terceiros para investir nisso também, para investir em imobilizado. Então, a empresa tem um grau de mobilização alto para a situação que ela vive,
de endividamento. Então, percebe-se aí, ó, que em YC, de cada R$ 100 de PL, a empresa imobilizou, né? A empresa imobilizou o valor de 106,67. Ou seja, ela pegou todo o PL, né, que encontra-se imobilizado, e que a empresa ainda utilizou 6,67% do capital de terceiros, que teve acesso também, ela botou no imobilizado. Em X8, né, o Y8, a situação piora, pois além do PL que a empresa tem, né, os 8 mil, ela ainda pegou 17,5% do capital de terceiro para imobilizar. De modo estrito a este índice, a empresa encontra-se numa situação desfavorável. Deu para entender o que foi que a empresa fez? Mas dependendo da situação, professor, quando a gente fala assim, com relação a essa parte de investimento imobilizado, no caso, a empresa, quando investe bastante imobilizado, ela pode ser um bom sinal de fato, porque ela pode, de certa forma, estar se preparando para fazer um investimento na sua produtividade, para vender mais. Não é isso? Dependendo da situação, ou não? O endividamento, ou a composição do PL, do imobilizado, se a empresa gasta muito dinheiro com imobilizado, em alguns cenários pode até ser razoável. Exemplo, até falei sobre isso na aula passada. Uma empresa, por exemplo, uma empresa que seja uma ferrovia, né? Uma empresa que trabalha com transporte ferroviário. É lógico que essa empresa precisa ter trem, né? E o trem é imobilizado. Então, nesses casos, uma empresa, por exemplo, de aviação, a empresa tem que ter aviões, então ela tem que ter imobilizado grande, tá certo? Mas, geralmente, o grande cuidado que a gente deve ter é com a forma como a gente trabalha com esse imobilizado. Na maioria dos casos das empresas, em geral, que não estão nessa situação de ser uma ferrovia, de ser uma empresa como é que se diz, meu Deus? Acabei de falar. Uma empresa de aviação, de transporte, coisa do tipo, não é bom ter imobilizado muito alto. Por quê? Porque quando a gente tem imobilizado é difícil de vender, é difícil de gerar dinheiro com ele rapidamente. E não há necessidade dela ter que arcar com custos de curto prazo, com despesas de curto prazo, que é o caso que essa empresa está apresentando, a dificuldade de vender, né, pode prejudicá-la para poder pagar essas dívidas. Aí quando eu coloco aqui que estritamente ela não está bem, é porque geralmente a gente não é um bom negócio a gente usar capital de terceiro, somente de curto prazo, para imobilização. O legal que a gente pode fazer para investimento, como você está colocando, é trabalhar com capital de longo prazo. Então, pode pegar um empréstimo de longo prazo e investir em imobilização. Pode até ser feito, mas seja uma imobilização que seja necessária à sua operacionalização, ou seja, que ela possa gerar recurso, que ela possa gerar dinheiro com esse bem. Mas, por exemplo, comprar um prédio, né, como investimento, por exemplo, não é um bom negócio para a empresa. Existem investimentos que dão um retorno melhor do que um prédio. Porque o prédio, assim, se ela mantiver lá o prédio, tem a depreciação que ela vai ter que arcar, tem custo com taxas, tarifas, IPTU e coisa do tipo que vai ter que pagar, né? Manutenção desse prédio vai ter que pagar, talvez segurança do prédio vai ter que ter. Então, imobilizar, em geral, para empresas que não estão nesse patamar que eu comentei há pouco, não é um bom negócio. Deu para entender? Ok, deu sim, professor. Positivo. Alguma dúvida a mais, gente? Massa. Eu vou deixar todo esse material aqui disponível para vocês lá na sala, tá? Tá tudo lá já disponível. Com as respostas, com as observações e tudo mais. Por fim, a gente tem a imobilização de recursos não correntes, tá certo? Então, os recursos não correntes, a gente vai ter ali a divisão agora dos valores, né, de investimento imobilizado e intangível,
que é a parte do imobilizado, o permanente, dividido agora pelo circulante, né, pelo passivo circulante, e também somado ao PL. Tá joia? Então, eu vou pegar aqui, ó, esses ativos não correntes, meus passivos aqui, ó, certo? A parte dos 4.000 que é não circulante, mais o PL, e vou, né, pegar os valores do meu imobilizado e dividir por eles dois. Vai dar 10.000, né, no caso ali. Então, fazendo a continha aqui, ó, tá? Eu vou ter 64% e 58% em Y8. O que é que a gente percebe com isso? Que em Y7, que está aqui, ó, para cada R$ 100 de recursos não correntes, né, que é o passivo não circulante mais o PL, né, que dá 10.000, que a gente viu agora há pouco, a empresa imobilizou 64. Ou seja, apenas 36 de cada R$ 100 foram direcionados para o ativo circulante. Ou seja, a empresa usou realmente o recurso para imobilizar. Em Y8, a situação melhora um pouco, né? Todavia, em função do aumento do passivo circulante, vocês vão olhar lá que o passivo circulante realmente aumentou, tá aqui, ó, o passivo circulante passou de 7.400 para 10.000, tá? Então, foram direcionar, cadê? Aqui. Todavia, em função do aumento do passivo não circulante, né, este índice corrobora com um alto nível de imobilização. Então, a gente percebe que, quando a gente olha para cá, a gente percebe porque está esse índice tão alto de imobilização, né? Ela imobilizou praticamente todo o seu PL e mais um pedaço de capital terceiro. Porque ela pegou, tudo que ela pegou emprestado aqui, ó, dos recursos, uma parcela desses recursos que ela pegou não circulante, ela também usou para gastar com imobilizado. Por isso que esse índice está alto. Deu para entender, meu povo? Eu sei que é muita informação, mas vocês precisam dar uma paradinha depois para dar uma lida nesse material. Tudo bem, posso finalizar isso aqui e falar um pouquinho sobre, em 20 minutos, falar sobre o restante do conteúdo que falta a gente ver. Ainda tem gente aí, né, gente? Tem um monte aqui. Massa. Então, gente, deem uma lidinha nesse material depois, revejam os comentários que eu fiz, tá certo? Analisem o que eu fiz, se realmente tem sentido, se vocês conseguem entender aquilo que a gente tá tentando dizer para vocês com esses cálculos aqui, essa estrutura de capital, tá certo? Porque o importante para quem está trabalhando com gestão orçamentária e financeira é entender o que significa cada coisa. O cálculo em si é importante, claro, mas entender o que significa cada coisa é talvez mais importante que o próprio cálculo. Tá joia? Massa. Eu vou finalizar aqui essa parte do conteúdo. Já está disponível para vocês esse material lá na pasta da sala Classroom. E vou abrir aqui uma pastinha rápida, que é a rentabilidade, que é o que está faltando a gente ver. Só para a gente encerrar esse conteúdo. É bem rapidinho mesmo, que é bem pequenininho. Tá dando para ver aí? Eu não precisar exibir aqui, porque aí fica mais fácil eu acompanhar vocês. Tá dando para ver o slide? Massa. Então, eu falei com vocês na nossa última aula sobre índice de liquidez e índice de endividamento, né? Esses índices, endividamento, liquidez e rentabilidade, eles formam o que a gente chama de tripé da decisão. Então, é importante que todo mundo que trabalha com orçamento e finanças, né, ele entenda desse tripé de decisão, tenha isso em mente. Então, o índice de rentabilidade, eles mostram qual é a rentabilidade dos capitais investidos. Isto é, quanto renderam, né, os investimentos
e, portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa. Ou seja, gente, eu já entendi como é que eu me endivido, né? Eu vi no índice de endividamento. Eu já percebi se eu tenho condições de pagar ou não. E agora eu vou entender se esse de endividamento que eu estou tendo está me gerando rentabilidade, está me gerando mais dinheiro. É isso que o índice de rentabilidade traz para mim. Então, a análise da rentabilidade é o critério natural de avaliação do retorno do investimento, qualificando-se, portanto, como um indicador mais importante da análise financeira. Poderia ser argumentado que a análise de capacidade de pagamento e da solidez financeira da empresa seria o segmento mais importante da análise financeira, pois indicaria a capacidade de sobrevivência da empresa no curto prazo. Porém, vale salientar que a saúde financeira da empresa é decorrente da obtenção da sua rentabilidade. Ou seja, se ela ganha mais dinheiro, tá? Ela pode até estar endividada, mas se ela consegue gerar recurso suficiente para pagar o seu endividamento, problema zero. E aí vamos ver alguns índices que tratam sobre isso. O primeiro índice que trata sobre rentabilidade é o índice de giro do ativo. O que é que isso diz para mim, tá certo? Esse índice, ele indica quanto a empresa vendeu para cada R$ 1 de investimento total. Ou seja, lembra, né, que o ativo, né, é a aplicação dos recursos. Né? Voltando para aquela lance de contabilidade básica, né? O passivo é a origem e o ativo é a aplicação, é o investimento. Então, o que eu estou querendo saber é o seguinte: daquilo que eu vendi, né, das minhas vendas líquidas, abatido aí, tirando os valores de devolução e coisa do tipo, tá certo? Quanto rendeu em função, tá certo? Quanto foi que rendeu esses investimentos em função aqui do meu ativo, ou seja, do valor que eu apliquei, né? Quanto eu consegui ter de lucratividade, né, sobre esse investimento. Então, quanto a empresa vendeu, né, para cada R$ 1 de investimento total. Tá? Quanto maior for esse número, melhor. Diferente lá, né, dos meus índices de endividamento, que é quanto menor, melhor. Sabendo que o sucesso de uma empresa depende, em primeiro lugar, do seu volume de vendas, né, a palavra giro na análise financeira significa produtividade do investimento, o que é representada pela velocidade com que os ativos são operacionalizados e transformam os insumos em venda. Ou seja, quanto mais rápido eu vender, melhor. Tá certo? E aí eu vou pegar e dividir as minhas vendas líquidas pelo meu ativo. Certo? Vai me dizer aí, né, se eu tiver um volume aí de venda de R$ 1 milhão para R$ 100 mil, R$ 100 mil de ativo que eu investi, isso vai me dar aí um valor bem significativo em relação àquilo que eu investi. Outra situação, outro índice que é bem legal para a gente trabalhar, e esse aqui é bem legal para uma empresa comercial, né? Empresa comercial é bem legal para trabalhar com isso aqui. Mas um índice que eu uso muito lá no meu trabalho, por exemplo, é o liquidez, ou é a margem líquida, né? O retorno sobre as vendas. O que é interessante sobre o retorno sobre as vendas? Porque eu divido o lucro, certo? Ou seja, depois que eu vendi, quanto me sobrou de lucro? E aí eu divido esse lucro pela minha venda líquida. E eu vou saber, quando eu faço isso, quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 100 vendido. Tá certo? Quanto é que sobra? Podia até chamar isso aqui meio que de margem de quem já estudou, quando a gente estudou na unidade passada, a gente viu aquela parte de margem de contribuição, é mais ou menos isso. Quanto é que sobra daquilo que eu vendi como lucro para minha empresa? Certo? É isso que esse índice diz para mim. Tá joia? E, claro, quanto maior for esse lucro, né, quanto maior for esse resultado, melhor para a empresa. Então, se a empresa teve um lucro aí de 20 mil e ela vendeu aqui, teve vendas líquidas de 100 mil,
significa dizer, né, que a empresa teve aí, deixou, né, uma lucratividade de 20%, certo? Ou seja, em termos práticos, para cada 100 reais que a empresa vendeu, tá certo? Para cada 100 reais que a empresa vendeu, ficou 20 reais de lucro, o que é um valor, uma lucratividade bem boa, bem legal. Tá joia? Deu para entender? Basta dividir o lucro pelas vendas. Tranquilo, gente? Sim, não, talvez. Ah, tranquilo, professor. Eu tive uma impressão assim que era assim uns conceitos bem semelhantes quando a gente fala de liquidez, rentabilidade, no caso, mas só uma dúvida no caso, que quer dizer que eu posso ter uma aplicação, digamos assim, com alta rentabilidade, mas ela necessariamente, no caso, ela não vai ter uma alta liquidez. Não é isso, mais ou menos, professor? Olha só, se ela tem rentabilidade alta, ou seja, se ela dá muito dinheiro, né? Se ela retorna muito dinheiro, ela tem uma liquidez alta. Mas vê só, o importante aqui é o seguinte, eu acho que talvez haja uma confusão aqui, vê só. Eu acho que você quer dizer para mim o seguinte, professor, eu posso ter uma empresa que está bem endividada, mas ela pode ter uma rentabilidade, né, Não é essa alta. remuneração que ela recebe? Isso, ela pode ter uma rentabilidade alta. Sim, perfeito. Eu posso ter uma empresa que esteja com uma dívida bem significativa no meu passivo circulante, eu tenho um passivo circulante alto, e aí, se eu olhar o índice de endividamento, eu vou dizer, eita caramba, a empresa está mal das pernas. Tem muito capital terceiro. Foi isso que a gente viu agora há pouco, né? É justamente fazer essa observação também. Mas, quando eu olho para a rentabilidade que ela tem, talvez esse endividamento que ela tem não seja tão significativo como eu estava pensando. É por isso que quando eu for fazer análise de índice, eu não posso olhar somente um índice. Eu tenho que olhar todos. Então, para eu dizer se a empresa está mal ou bem das pernas, no contexto geral, eu tenho que olhar também o endividamento dela, mas tenho que olhar também a liquidez dela e tenho que olhar também a rentabilidade. A análise dos três me dá uma realidade Mais concreta, assim, digamos assim. Exatamente, dá uma realidade para mim mais concreta para mim. Eu posso afirmar com mais certeza o que está acontecendo. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho uma empresa que ela tem um endividamento alto, massa. E aí ela pegou um empréstimo financeiro lá que ela está pagando 5% de juros ao ano. Então, claro que ao ano, 5% vai ser acrescentado sobre o endividamento daquela empresa, correto? Isso, justamente. Beleza. É. Mas aí a empresa pegou esse investimento, esse empréstimo que ela fez e aplicou no ativo. E aí eu percebo que a rentabilidade que ela tem na hora que ela consegue girar o ativo e vender, ela consegue um lucro de 20%. Entendesse? Então, é ruim a empresa nessa situação? Não, não é ruim. Por quê? Porque dos 20%, né, ela conseguiu pagar o empréstimo, porque quando a gente pega o lucro líquido, já está abatido todas as despesas, né? Tanto as despesas operacionais, como as despesas financeiras, está tudo abatido. Então, se ela consegue pagar as despesas financeiras com juros de 5% ao ano e ainda consegue ter no final do ano uma lucratividade de 20%, ela está bem pra caramba. Realmente. Entendeu? Por isso que a gente precisa analisar os índices todos, não só uma parte deles. É verdade. Ficou claro? Ficou. Deu para entender. Eu estou com algumas dúvidas, mas acredito que decorrer eu não vou deixar acumular. Pergunta. Não. Vai perguntando. Tá? Se tiver dúvida, pergunta. Deu para entender agora a margem líquida, né? Positivo. Massa. Então vamos lá. De modo geral, né, as empresas comerciais tendem a ter maior giro do ativo
do que as empresas industriais de serviço. É verdade, né? Porque a empresa comercial, ela compra basicamente mercadoria para revender. Então, é lógico que ela vai ter um giro maior do seu ativo. Pois o processo de aquisição e venda se dá rapidamente, uma vez que elas não transformam as mercadorias adquiridas para revenda. É o caso das indústrias. A indústria demora um tempinho mais, que ela compra matéria-prima, vai produzir e tal, aí ela demora um pouquinho mais. A gente, inclusive, já estudou um pouquinho sobre esses prazos de estocagem, a gente falou um pouquinho sobre isso na unidade passada, que é o ciclo operacional. Os supermercados são exemplos clássicos, né, de empresas com grande giro do ativo, pois conseguem aí operacionalizar compra e venda de mercadorias em prazos curtíssimos. No supermercado as coisas entram, comida é uma coisa que se adquire muito rápido. Outro índice, rentabilidade do ativo, né? Então a gente tem aí, ó, como a gente calcula a rentabilidade do ativo, né? Também conhecido como taxa de retorno sobre investimento, o ROI, tá? A rentabilidade do ativo, a gente compara assim, a gente pega o lucro líquido. Lembra que a gente pegou o lucro líquido e dividiu para as vendas, para saber a cada 100 reais de venda quanto é que sobra? Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o lucro líquido da empresa e dividindo pelo ativo. O ativo significa o investimento. Então, quando eu faço esse cálculo, eu estou querendo saber quanto a empresa obtém de lucro para cada 100 reais investido. Ou seja, cada dinheirinho, né, cada investimento que eu faço no ativo, quanto que ela retém de lucro com base no investimento que ela faz. Isso é bem legal, porque a gente pode fazer, a gente acabou de falar um pouquinho sobre isso, quando a gente deu esse exemplo que o colega agora falou há pouco. Né? Eu posso pegar um valor de empréstimo, investir, né, na minha empresa, e eu posso, inclusive, saber, né, qual a lucratividade que esse ativo, né, que esse recurso me proporcionou. É bem legal isso. E aí, ó, quanto maior for esse índice, quanto maior for a lucratividade em relação ao investimento feito, melhor para a empresa. Tá certo? É bem tranquilo isso aqui. E para finalizar a noite, eu disse que era bem pequenininho e realmente é, eu quero saber qual é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, né? Ou seja, sobre o capital do sócio investido. E aí eu pego, ó, o patrimônio, o meu lucro líquido e divido pelo patrimônio líquido. Ou seja, sobre o capital do sócio. Porque o sócio é quem faz o primeiro investimento na empresa. Eu quero saber quanto lucro, né, o sócio obteve em função desse patrimônio, desse recurso que ele investiu na empresa. E aí eu divido o lucro líquido pelo patrimônio líquido. E aí eu tenho quanto a empresa obteve de lucro para cada 100 reais de capital próprio investido. Ok? Quanto maior esse índice, melhor para a empresa também. Então, suponha aqui que eu tenho um patrimônio aqui, deixa eu pegar aqui, daquela tabelinha que a gente fez. Bora testar esse índice aqui, que é bem legal. Deixa eu pegar aqui esse balançozinho que eu tenho aqui, ó. Só para a gente fazer esse cálculo. Deixa eu ver. Imagina que eu quero saber aqui, ó, quanto foi... Ah, que pena, que aqui eu não tenho lucro. Que pena. Eu tenho reserva de lucro, mas não tenho lucro do exercício. Teria que ter a DRE aqui. Não dá nem para fazer. Mas vamos imaginar aqui, ó, que eu tive um lucro nessa empresa. Estão me acompanhando? Digam, deem um ok aí, só para a gente poder saber que vocês estão vivos. Pronto. Vamos fazer aqui um cálculo bem simples, ó. Imagina que essa empresa teve um lucro de 20 mil, 200 mil reais. Tá? Ela teve um lucro de 200 mil reais. Certo? O ônibus espera. Dessa vez o ônibus espera. Então, imagina que ela teve um lucro de 200 mil reais. Aí eu quero saber
qual foi, né, a minha rentabilidade aqui, ó. Qual foi o meu lucro, né, a minha rentabilidade sobre o patrimônio líquido? Como é que eu faria esse cálculo? Olha que coisa mais difícil, gente. Basta eu pegar o lucro, que foi 200 mil, e dividir tá certo, e dividir pelo o patrimônio líquido. Pronto. Dividir o valor de 200 mil, certo? Dividir o valor do meu lucro, 200 mil, certo? Pelo patrimônio líquido, que foi 6 milhões, né? Então, ó, nesse caso aqui, o lucro de 200 mil representa 3%, ou seja, em termos práticos, né, o investimento de 6 milhões que eu fiz me resultou, tá, numa lucratividade de 3%. Deu para entender? Deu para entender, gente? Os 6 milhões que eu investi, tá certo? Olha só. Eu estou estimando um lucro aqui, estou chutando um lucro aqui, só para a gente fazer a conta, tá? De 200 mil reais. Nessa empresa aqui que a gente tinha feito o cálculo anteriormente, tá? Então, ó, quando eu quero saber a lucratividade, tá aqui no slide, ó. A rentabilidade do PL, é isso que eu quero saber. Ficou grande. Eu quero saber aqui a rentabilidade do meu PL, nada mais que isso. Então, a rentabilidade do PL é simplesmente eu pegar o PL, vou colocar aqui, ó, rentabilidade do PL, o patrimônio líquido. Isso é igual a eu pegar o lucro e dividir pelo PL. Então, basicamente eu estou pegando o lucro, que está aqui, 200 mil, certo? Vou pegar ele aqui, ó, 200 mil, e estou dividindo pelo PL. Vai dar 0,03, o que representa 3%. O que é que eu estou dizendo? Que o investimento que eu fiz de 6 milhões, que eu coloquei lá no meu ativo para girar, me resultou num lucro de 3% no final do período. Deu para entender agora? Beleza. Então, basicamente é isso. A mesma coisa acontece aqui, ó, quando eu pego esse índice Então, quando a anterior. gente fala de rentabilidade, a gente está falando de lucratividade, é isso, professor? Exatamente, lucratividade. Exatamente. Rentabilidade significa quanto eu ganhei por aquilo que eu investi. Então, se eu investi R$ 1.000 no negócio e no final do ano eu tive R$ 100, né, de lucro, significa que eu ganhei 10%. Entendeu? É positivo. Pronto. Mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser saber em relação ao meu ativo, eu vou aumentar um pouquinho esse lucro porque ficou muito pouquinho, né? Eu vou botar aqui 2 milhões. Então, ó, 2 milhões agora, se eu pegar 2 milhões e botar, dividir pelo PL, eu tenho 33%. Eita, lucro rochedo. Então, dos 6 milhões que eu investi, eu consegui ganhar 2 milhões. Ganhei 33% do meu capital investido. É verdade, o lucro real, no caso, né? Isso, tá certo? Então, daquilo que eu investi, eu ganhei 33%. É uma rentabilidade monstruosa, mas é só para ilustrar. Se eu fosse calcular aqui o outro índice, ó, rentabilidade do ativo. Tá? Rentabilidade do ativo, vocês veem que não tem nenhum bicho de sete cabeças nisso, não. Rentabilidade do ativo, eu também queria. Rentabilidade do ativo
É a mesma coisa que eu dizer que eu vou pegar o ativo, né, o lucro, cadê? Eu nem aprender, nem escrever lucro, eu estou conseguindo mais. E dividir pelo ativo. Ou seja, o lucro não foi 2 milhões que eu supus aqui, eu vou pegar, ó, 2 milhões e vou dividir pelo ativo. Qual é o meu ativo? Está aqui, ó. Ativo total, 17 milhões. Então, em relação ao investimento, o ativo que eu investi, eu tive um lucro de 11%. Tem dificuldade, gente? Deu para entender? Massa. É bem simples, não tem bicho de sete cabeças nisso, não. Outra coisa, ó. Eu tenho aqui, é porque aqui eu não tenho as vendas. Mas vamos imaginar, eu vou chutar uma venda aqui, ó. Vamos dizer que as minhas vendas líquidas, tenham sido, para ter um lucro de 2 milhões, tem que ter vendido muito, né? Então, deixa eu colocar aqui 50 milhões. Porque para vender, para ganhar dinheiro, esse dinheiro todo, tem que ter vendido pra caramba. Então, eu vou colocar um valor bem alto. Então, eu tive venda de 50 milhões. Aí eu quero saber, eu quero saber agora qual é a minha rentabilidade, minha margem líquida, né? Qual é a minha rentabilidade, o meu lucro em relação às vendas. O que é que eu pego? Vou pegar, ó, mesma coisa, gente. Calcular minha margem líquida. Tem bicho de sete cabeças não, ó. Tá doce, não ficou grande. Margem líquida. Como é que eu faço? É a mesma coisa que pegar as vendas, pegar o lucro e dividir pela venda líquida. Então, ó, se eu faço a continha aqui, ó, conta de padaria. Continha de padaria, ó. Vou pegar aqui e vou calcular. Isso vai ser igual a lucro dividido pelas vendas. 0,4, ou seja, basicamente, eu tive um lucro de 4% em relação às vendas que eu efetuei no período. Estão percebendo que é bem simples? Apesar daquele palavreado bonito todo lá. Tá joia? E por fim aqui, ó, vendas líquidas sobre o ativo, para saber o ativo, né? Eu posso pegar aqui, ó, calcular o giro do meu ativo. Giro do ativo. Basta eu pegar, colocar aqui, é igual ao valor das minhas vendas dividido pelo ativo. É o que a fórmula está dizendo aqui para mim, ó. Vendas sobre ativo. Basta eu pegar, ó, as vendas, que foram 50 mil, e dividir pelo ativo. 2,87. O que é que isso significa para mim, ó? Quanto a empresa vendeu para cada R$ 1 de investimento. Então, ó, a empresa vendeu para cada R$ 1 de investimento que eu fiz, do dinheiro que eu apliquei, ela vendeu R$ 2,87. É isso que está dizendo para mim. Deu para entender? Dúvidas quanto a isso? Ô, professor, nesse caso aí, para cada R$ 1 que ela tiver que pagar, ela vai ter 2,87. É isso? Não, eu não estou trabalhando em endividamento, não. Estou trabalhando em investimento, tá? O que está dizendo aqui é o seguinte: para cada R$ 1 que eu investi, eu consegui vender 2,87. Tá certo? Eu só falo de dívida quando eu estou trabalhando com endividamento. Aqui não é endividamento, aqui é lucratividade. Ah, entendi. Eu voei um pouquinho. Beleza. Tá certo? Então, quer dizer o seguinte, gente, olha,
Se eu consigo investir R$ 1 e consigo vender R$ 2,87 com isso, meu negócio está muito bom. Entendeu? E aí, ó, com essa rotatividade, eu consigo uma lucratividade de 4%. Qual é a dica que o senhor dá para a gente conseguir fazer esse esquema? Investir R$ 1 e receber 2,87. Rapaz, na hora que eu descobri isso, eu não deixo de ser professor. Vou deixar de ser professor na Quando hora. o senhor souber, diga para os seus alunos também. Eu largo na hora esse negócio de professor. Vou somente botar o dinheiro que eu tenho todinho lá e praticamente triplicar todo ano. É um negócio de rei isso aqui. Tá certo, minha gente. Deu para entender? Deu para entender a lógica? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Não são cálculos difíceis, não, gente. Você só tem que entender para que serve isso. E é importante que vocês consigam associar esse raciocínio e conseguir entender como interpretar esse negócio. Tá joia? Bom, isso é o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Esse assunto de rentabilidade, para mim, eu vou encerrar com esse conteúdo, tá joia? Valeu aí pelos 20 sobreviventes que continuaram até agora, né? Quase 9h30. E aí eu peço que vocês tenham compreendido no máximo que puderem. Eu vou deixar esse conteúdo já gravado para vocês. Se tiver dúvida, revejam as aulas, tá certo? Para poder ficar bem assimilado esse conteúdo. Tá bom? Valeu. Obrigado, Priscila, obrigado. Eu estou me esforçando pra caramba. Obrigado mesmo. Pronto, aí vou deixar lá, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, vocês falam aí no zap, que à medida que eu puder eu vou respondendo, tá joia? Se tiver alguma dúvida, refaçam o exercício, eu vou reabrir, tá? E vocês podem lá voltar no exercício que eu deixei lá para vocês anteriormente e dar uma corrigida naquilo que vocês erraram e tal. Tchau, um abração. Tchauzinho. Deixa eu terminar aqui a gravação, senão fica ruim o negócio.